Boa noite, caros aventureiros. Meu nome é DMD, o Bardo, e esta noite vou contar para vocês a história de um erro que abalou os fundamentos da magia e quase destruiu um reino inteiro. Preparem-se, porque esta é a lenda de Mordan, o mago ancião, e Caius, o aprendiz imprudente, uma história de orgulho, poder e a linha tênue entre mestre e discípulo. Tudo começou na Torre de Astravin, uma biblioteca arcana erguida há 1000 anos nas Montanhas Cinzentas. Ali, entre pergaminhos ancestrais e grimórios proibidos, o velho Mordain dedicava seus dias ao estudo das artes místicas. Sua barba branca tocava o chão, e diziam que ele já havia esquecido mais magia do que a maioria dos magos aprenderia em 10 vidas. Mas Mordain não estava sozinho. Caius era seu aprendiz há 5 anos, um jovem talentoso, de olhos famintos por conhecimento e mãos ágeis com os gestos arcanos. Talentoso demais, talvez, porque vejam vocês, o garoto tinha um defeito fatal: impaciência. Enquanto Mordan ensinava feitiços de proteção e encantamentos de luz, Caius sonhava com magias de destruição. Enquanto o mestre pregava equilíbrio e disciplina, o aprendiz devorava tomos proibidos nas sombras da biblioteca. E foi em uma noite tempestuosa, quando relâmpagos rasgavam o céu como garras de dragão, que tudo desmoronou. Mordain descobriu Caius em seu santuário pessoal, com as mãos sobre o Códice de Vartul, um livro negro encadernado em couro de criatura esquecida que continha magias capazes de rasgar o próprio tecido da realidade. O velho mago rugiu como uma tempestade. Tolo! Você não tem a menor ideia do que está fazendo. Esse grimório corrompeu arquimagos mais sábios que você jamais será. Mas Caius, com o orgulho ferido e o coração tomado por ambição, não recuou. Em vez disso, ergueu as mãos e suas palavras ecoaram como veneno. Talvez eu não precise ser sábio, mestre. Talvez eu só precise ser mais forte. E então ele conjurou. O círculo arcano no chão da biblioteca se iluminou com uma luz violeta doentia. Livros voaram das prateleiras como pássaros assustados. As paredes tremeram. Mordain, percebendo tarde demais o que estava acontecendo, ergueu suas próprias defesas, mas o feitiço de Caius já havia sido lançado. A magia da separação. Um encantamento ancestral, perdido nos tempos, capaz de dividir alma de corpo, realidade de ilusão, mestre de discípulo. E quando as duas forças colidiram, a experiência de Mordain contra a fúria desenfreada de Caius, a torre inteira foi engolida por uma explosão de energia pura. Quando a luz finalmente se apagou, a torre de Astravin estava diferente. As paredes brilhavam com runas instáveis. O tempo fluía de forma errática. Em um canto, uma vela derretia em segundos. Em outro, uma folha caía eternamente sem jamais tocar o chão. E no centro do caos, 2 magos desaparecidos. Mas a história não termina aí, meus queridos. Oh, não! Porque 3 dias depois, no reino de Corwin, um mensageiro trouxe notícias perturbadoras. Camponeses estavam tendo visões de 2 magos duelando nos céus noturnos. Cidades começaram a relatar fenômenos estranhos. Chuvas de fogo, portais abertos no ar, criaturas de pesadelo emergindo de fendas brilhantes. E foi assim que se formou o grupo. Um paladino chamado Gareth Brasafiel, guerreiro da Ordem da Chama Eterna, jurou encontrar os magos e impedir o desastre. Ao seu lado, Sivara Sombravento, uma ladina élfica com mais segredos que adagas escondidas. E, por fim, Borim Martelopesado, um anão clérigo que alegava estar ali apenas pela cerveja grátis. Mas todos sabiam que seu coração era do tamanho de sua barba. Juntos, eles partiram em direção às Montanhas Cinzentas, onde a torre de Astravin ainda brilhava como uma ferida aberta no mundo. Mas o que eles não sabiam, meus amigos, isso é o mais delicioso, é que Mordain e Caius não estavam apenas perdidos. Eles estavam presos.
em lados opostos da realidade, e cada feitiço que lançavam um contra o outro rasgava o mundo um pouco mais. E assim, a jornada começou, com um grupo de heróis improváveis correndo contra o tempo para salvar dois magos orgulhosos demais para pedir ajuda. Mas será que chegarão a tempo? Ou o duelo entre mestre e aprendiz consumirá tudo? Ah, meus caros, isso é apenas o começo. A estrada para as Montanhas Cinzentas era longa, meus amigos, e cheia de, digamos, personalidades interessantes. Gareth Braçafiel cavalgava na frente, sua armadura reluzente refletindo o sol da manhã como um farol ambulante. O paladino era tudo o que se esperaria de um cavaleiro da Ordem da Chama Eterna. Nobre, determinado e com uma tendência irritante de acordar antes do amanhecer para polir sua espada. "A missão é clara!" proclamava ele pela terceira vez naquela manhã. "Encontraremos os magos, restauraremos o equilíbrio e salvaremos o reino." Sivara, cavalgando ao seu lado com a graça natural dos elfos, revirou os olhos. "Ah, sim, Gareth. Simples assim. Vamos apenas entrar numa torre mágica instável, atravessar fendas dimensionais e convencer dois magos furiosos a parar de destruir a realidade." O que poderia dar errado? Boring, montado em seu pônei robusto, porque anões têm seu orgulho quanto à altura das montarias, deu uma gargalhada. "Gosto dela. Tem senso prático, diferente de alguns que conheço." Gareth suspirou, mas não respondeu. Ele já estava acostumado. Os primeiros dias de viagem foram tranquilos. Tranquilos demais, na verdade. E vocês sabem o que eu sempre digo: quando uma aventura começa tranquila, é porque o caos está se aquecendo nos bastidores. E o caos chegou na forma de uma aldeia chamada Pedra Velha. Quando o grupo chegou, encontraram a praça central em completo alvoroço. Aldeões corriam de um lado para o outro, alguns carregando baldes de água, outros simplesmente gritando sem rumo aparente. "O que está acontecendo aqui?" Gareth desmontou, sua mão instintivamente indo para a empunhadura da espada. Uma senhora idosa, com um avental coberto de farinha, apontou para o poço no centro da praça. "É o poço! Está fazendo coisas!" "Coisas?" Sivara ergueu uma sobrancelha. "Que tipo de coisas?" Como se em resposta, uma torrente de água brotou do poço. Mas não era água comum. Ela brilhava com um tom azulado antinatural e fluía para cima, desafiando a gravidade antes de congelar no ar em formas impossíveis. Boring assobiou baixinho. "Magia instável. A torre está afetando a região." Gareth se aproximou cautelosamente do poço. Através da luz bruxuleante da água congelada, ele podia ver algo, uma sombra, uma figura. "Tem alguém lá embaixo." Antes que qualquer um pudesse detê-lo, o paladino estava descendo pelo poço, usando as pedras irregulares como apoio. Sivara e Borin trocaram olhares resignados antes de segui-lo. O interior do poço era como entrar em um sonho febril. A água fluía em todas as direções, para cima, para os lados, em espirais impossíveis. E no fundo, parcialmente visível através da distorção mágica, estava um homem. Um jovem, na verdade, Caius. Ele estava suspenso no ar, inconsciente, envolto em fios de energia arcana pulsante. Seus lábios se moviam, murmurando palavras inaudíveis, feitiços que se lançavam sozinhos, presos em um ciclo infinito. "É ele!" Gareth estendeu a mão, mas Sivara o puxou para trás. "Não seja idiota. Se tocar nele agora, você vai virar parte do feitiço." Borin já estava com as mãos erguidas, canalizando energia divina. "Preciso de tempo. Essa magia está entrelaçada com a própria essência dele. Se eu simplesmente cortar, posso matá-lo." "Quanto tempo?" perguntou Sivara, seus olhos escaneando o ambiente instável. "Minutos, talvez 1 hora. Não temos 1 hora." Aladina apontou para cima. "Olhem." Do topo do poço, figuras começavam a descer. Não eram humanas.
eram construtos de pura energia mágica, tomando formas vagamente humanoides, com olhos que brilhavam como estrelas moribundas. Guardiões arcanos. Gareth desembainhou sua espada, que imediatamente se acendeu com chamas sagradas. Proteções da torre devem ter sido ativados pelo feitiço. Sivara já tinha 2 adagas nas mãos. Então fazemos isso do jeito difícil, como sempre. O que se seguiu foi um balé de aço e magia. Gareth enfrentava os construtos de frente, sua espada flamejante cortando através da energia solidificada. Sivara dançava entre as sombras, suas lâminas encontrando os pontos fracos nas formas instáveis dos guardiões. E Borin, no centro de tudo, mantinha suas mãos sobre Caius, desfazendo lentamente o nó de magias que o aprisionava. "Mais rápido, Borin!" gritou Gareth, bloqueando um golpe que quase o jogou contra a parede do poço. "Magia não tem pressa, paladino. Se você quer rápido, deveria ter trazido uma batedeira." Finalmente, com um estalo audível de energia se dissipando, Caius caiu nos braços de Borin. O jovem mago abriu os olhos lentamente, confuso, assustado. Onde está Mordan? E então, como se o nome fosse um gatilho, uma onda de energia varreu o poço. Os guardiões desapareceram. A água voltou ao normal. E na mente de todos eles ecoou uma voz, antiga, poderosa, furiosa. "Encontraram meu aprendiz, mas ele não pode ser salvo, porque enquanto eu existir em um lado da realidade, ele existirá no outro. E um de nós deve perecer." O grupo emergiu do poço em silêncio. Caius estava vivo, mas trêmulo, seus olhos distantes. E Gareth, olhando para as montanhas cinzentas no horizonte, apertou o cabo de sua espada. "A torre nos espera, e parece que Mordan também." Sivara limpou suas adagas. "Ótimo, porque adoro missões impossíveis logo depois do café da manhã." Borin apenas resmungou. "Vou precisar de mais cerveja para isso." E assim, meus caros, o grupo seguiu em frente, agora com um mago quebrado em suas fileiras, e a certeza de que o pior ainda estava por vir. A torre de Astravin se erguia diante deles como uma cicatriz no céu. Não era mais a estrutura majestosa de outrora. Agora, a torre pulsava com energia doentia, suas pedras brilhando em tons de violeta e verde enfermizo. Partes dela pareciam estar em 2 lugares ao mesmo tempo, criando ecos fantasmagóricos que faziam os olhos doerem só de olhar. "Pelo martelo sagrado", murmurou Borin. "Isso não é natural, nem um pouco." Caius, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da jornada, finalmente falou, sua voz fraca. "Eu fiz isso. Eu destruí tudo." Sivara colocou uma mão em seu ombro, surpreendentemente gentil. "Você era jovem e estúpido. Todos nós já fomos. Alguns de nós ainda são." Ela lançou um olhar significativo para Gareth. O paladino ignorou a provocação, seus olhos fixos na entrada da torre. "Caius, precisamos saber exatamente o que aconteceu. Se vamos entrar ali, precisamos entender com o que estamos lidando." O jovem mago respirou fundo. "A magia da separação. Ela não foi feita para ser usada contra outra pessoa. Foi criada para dividir conceitos abstratos. Luz e sombra, ordem e caos. Mas eu a usei contra Mordain. E quando nossos feitiços colidiram, a magia não sabia o que separar. Então, separou tudo." "Tudo?" perguntou Borin. "Tudo. Mordan existe em um lado da realidade. Eu existo no outro. A torre está no meio, rasgada entre os 2 mundos. E enquanto ambos vivermos, a fenda continuará crescendo até consumir tudo." Gareth fechou os olhos por um momento. "Então, Mordan estava certo. Um de vocês precisa morrer." Caius completou, sua voz vazia. "Sim." Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Foi Sivara quem o quebrou. "Bem, que tal encontrarmos uma terceira opção? Adoro arruinar planos de magos arrogantes." Eles entraram na torre. O interior era um pesadelo de geometria impossível. Escadas subiam e desciam ao mesmo tempo.
portas levavam a salas que não deveriam existir. E por toda parte ecos de batalha. Explosões de fogo congeladas no tempo, raios de energia presos em loops eternos, gritos que ecoavam sem fim. "Cuidado onde pisam", alertou Caius. "Qualquer coisa aqui pode ser real, ou pode ser apenas uma lembrança da realidade." Boren tocou uma parede e sua mão atravessou como se fosse fumaça. "Ótimo! Torre assombrada mágica, minha favorita." Eles subiram lentamente, seguindo o pulsar de energia que emanava do topo. A cada andar, os sinais do duelo se tornavam mais intensos. Livros que queimavam eternamente, estátuas que se moviam quando ninguém olhava, e sempre, sempre a sensação de serem observados. Foi no 5º andar que encontraram a biblioteca, a mesma biblioteca onde tudo começara, mas agora estava dividida, literalmente. Metade da sala existia em tons frios de azul e prata, o domínio de Mordan. A outra metade ardia em vermelho e dourado, o reflexo de Caius. E no centro, onde os dois mundos se tocavam, a realidade simplesmente rachava. E então eles viram. Mordan estava lá, mas não completamente. Sua forma era translúcida, fantasmagórica, como se ele estivesse projetado de outro plano de existência. Ele flutuava no ar, suas mãos movendo-se em gestos arcanos complexos, seus lábios murmurando encantamentos antigos. Ele estava tentando fechar a fenda, sozinho. "Mestre!" Caius deu um passo à frente, mas Gareth o segurou. Os olhos de Mordan se abriram. Quando ele falou, sua voz ecoou em camadas, como se múltiplas versões dele estivessem falando ao mesmo tempo. "Caius, você não deveria estar aqui. Eu vim para consertar isso, para desfazer o que eu fiz. Não há como desfazer." O velho mago desceu lentamente, seus pés não tocando completamente o chão. A magia da separação não pode ser revertida, apenas completada. Gareth deu um passo à frente. "Mordan, arquimago de Astravin, somos enviados do reino de Corwin. Existe outro caminho, deve existir." Mordan olhou para o paladino como se visse uma criança. "Outro caminho? Jovem guerreiro, você entende o que está em jogo? A cada segundo que passa, a fenda cresce. Já alcançou 3 cidades. Em uma semana, consumirá um continente. Em um mês, este mundo deixará de existir." Sivara cruzou os braços. "Então nos dê uma solução melhor, que alguém precisa morrer." O velho mago hesitou. Pela primeira vez, uma rachadura apareceu em sua fachada de certeza. "Existe uma possibilidade, um ritual, o laço de reintegração. Ele poderia fundir os dois lados novamente, fechar a fenda. Mas, insistiu Boren, mas exigiria que tanto Caius quanto eu lançássemos o feitiço simultaneamente, de lados opostos da realidade, com perfeita sincronização. Um único erro, e ambos seríamos destruídos. Junto com tudo em um raio de 100 quilômetros. Caius olhou para seu mestre. "Eu farei isso. Eu confio em você." Mordan riu, mas era uma risada amarga. "Confia em mim? Caius, você roubou meu grimório mais perigoso e lançou um feitiço proibido em mim. Por que diabos eu confiaria em você?" O jovem mago baixou a cabeça. "Porque você sempre confiou, mesmo quando eu não merecia, e eu desperdicei isso." Por um longo momento, Mordan apenas olhou para seu aprendiz. Então, com um suspiro que parecia carregar séculos de cansaço, ele acenou. "Muito bem, preparem-se. O ritual deve ser realizado no amanhecer de amanhã, quando a luz da aurora equilibra dia e noite. É o único momento em que a fenda estará estável o suficiente." Gareth franziu a testa. "E até lá?" Mordan sorriu. E não foi um sorriso reconfortante. "Até lá, vocês terão que sobreviver à torre. Porque ela está viva, jovens heróis. E está com fome." Como se em resposta, as paredes começaram a pulsar. Sussurros encheram o ar. E de todas as sombras da biblioteca, formas começaram a se materializar. Criaturas feitas de pesadelos e magia corrompida.
fragmentos de feitiços que ganharam consciência, e todas elas olhavam para o grupo com algo que poderia ser chamado de fome. Sivara desembainhou suas adagas. Eu tinha que abrir minha boca grande, e enquanto a primeira criatura atacava, a noite será longa, meus amigos, e o amanhecer pode nunca chegar. A noite na torre de Astravin foi um inferno vivo. As criaturas não paravam de vir. Sombras com garras de gelo, serpentes feitas de fogo líquido, construtos de pura energia que explodiam ao serem destruídos, apenas para se reformarem minutos depois. Gareth lutava como um leão acuado, sua espada flamejante cortando através dos pesadelos arcanos. Sivara dançava entre os inimigos, suas lâminas encontrando pontos fracos que não deveriam existir. Borin erguia barreiras de luz divina, protegendo o grupo enquanto Caius e Mordain preparavam o ritual. Mas vocês sabem o que dizem sobre batalhas longas, meus amigos. Até o herói mais forte eventualmente cansa. Foi Gareth quem caiu primeiro. Um construto de cristal o atingiu pelas costas, suas lâminas perfurando entre as placas da armadura. O paladino gritou, caindo de joelhos, sangue escorrendo pelo metal reluzente. Gareth! Sivara abandonou sua posição, correndo para defendê-lo. Mas ao fazer isso, deixou um flanco aberto. Uma criatura de sombras atravessou suas defesas, suas garras rasgando seu ombro. A ladina cambaleou, sua visão escurecendo. Borin rugiu, canalizando toda a sua energia divina em uma explosão de luz que vaporizou as criaturas mais próximas. Mas o esforço o deixou exausto, seus joelhos tremendo. "Não vai dar", ele gritou para os magos. "Não vamos aguentar até o amanhecer." Mordain e Caius, em seus respectivos lados da realidade, trocaram olhares através da fenda. O velho mago falou, sua voz pesada. "Ah, outra maneira." Caius balançou a cabeça. Não vamos fazer isso. Não temos escolha, garoto. Sempre temos escolha." Gareth, lutando para ficar de pé, olhou para os magos. "Do que vocês estão falando?" Mordain suspirou. "O ritual pode ser acelerado. Realizado agora. Mas sem a luz da aurora para equilibrar as energias, precisaríamos de um catalisador, algo para absorver o excesso de magia quando os mundos se fundirem." O sangue de Sivara gelou. "Você está falando de um sacrifício, uma vida em troca de milhões." Mordain olhou para seus companheiros fantasmagóricos. "Eu me oferecerei. Sou velho. Já vivi o suficiente." "Não!" Caius gritou. "Eu causei isso. Eu devo ser o sacrifício. Você é jovem, tolo. Tem uma vida inteira pela frente. Deixe este velho carregar o peso de seu erro." "Exatamente por ter causado isso que devo ser eu. Não posso deixar que pague por minha arrogância." E enquanto o mestre e aprendiz discutiam, Borin percebeu algo. Algo que fez seu coração de clérigo afundar. As criaturas haviam parado de atacar. Elas estavam esperando. "Eles querem que façamos isso", murmurou ele. "As criaturas, a torre, tudo isso é um teste ou uma armadilha." Sivara, segurando seu ombro ferido, olhou para a biblioteca distorcida. "A torre está viva." Mordain disse isso, mas viva significa consciente. Significa que tem um propósito. Gareth, apoiando-se em sua espada, finalmente entendeu. A magia não quer ser consertada, ela quer se alimentar. E foi então que Caius viu, nas sombras da biblioteca, parcialmente oculto entre os livros flutuantes, estava um grimório. Não o códice de Vartul que ele havia usado, mas outro, mais antigo, mais escuro, o tomo da fome eterna. "Mestre!" A voz de Caius estava trêmula. "Quando você me ensinou sobre a magia da separação, você disse que ela havia sido criada com um propósito específico. Qual era?" Mordain empalideceu, ou o mais próximo que um fantasma translúcido poderia empalidecer. "Caius, não." "Qual era o propósito, mestre?" O velho mago fechou os olhos. "Foi criada para dividir um ser específico, uma entidade, a fome, uma criatura nascida da magia descontrolada que consumia mundos inteiros.
Os arquimagos da antiguidade conseguiram separá-la, prendê-la em 2 grimórios diferentes, para que nunca mais pudesse se tornar completa. O silêncio foi ensurdecedor. Sivara foi a primeira a falar. Você está dizendo que quando Caius usou o feitiço, ele não apenas nos separou, ele começou a reverter o antigo encantamento. Cada segundo que passamos divididos, a fome se torna mais forte. A torre, as criaturas, tudo isso, é ela, tentando se reintegrar completamente. Gareth olhou ao redor, finalmente entendendo o horror da situação. E se vocês realizarem o ritual de reintegração, completaremos o que Caius começou. Mordant terminou, sua voz vazia. Fundiremos os 2 grimórios, libertaremos a fome, e ela consumirá este mundo em questão de dias. Caius caiu de joelhos. Eu não sabia. Eu só queria... Você queria poder. A voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo, grave, antiga, faminta. E eu lhe darei poder, jovem mago. Poder além de seus sonhos. Tudo o que precisa fazer é completar o ritual. As criaturas começaram a se mover novamente, mas desta vez não atacavam. Elas apenas observavam, esperavam. Borin ergueu seu martelo de guerra mesmo com as mãos tremendo de exaustão. Então lutamos, aguentamos até o amanhecer. E encontramos outra maneira. Não há outra maneira, anão. Mordant olhou para cada um deles. Se tentarmos segurar até o amanhecer, a fome ficará forte o suficiente para quebrar suas próprias correntes. Se realizarmos o ritual agora, a libertaremos imediatamente. E se um de nós morrer, a fenda permanecerá aberta para sempre. Caius completou, consumindo lentamente o mundo. Gareth olhou para seus companheiros feridos, para os magos desesperados, para a torre pulsante que parecia rir deles. E pela primeira vez, desde que havia jurado seus votos à Ordem da Chama Eterna, o paladino não sabia o que fazer. Existe sempre uma saída, ele murmurou mais para si mesmo que para os outros. Sempre existe. Mas enquanto as sombras se fechavam ao redor deles e a voz da fome ecoava pelas paredes, nenhum deles conseguia ver qual seria essa saída. Às vezes, meus amigos, o heroísmo não é sobre vencer, é sobre escolher qual batalha perder e qual preço estamos dispostos a. O amanhecer chegou como uma lâmina de prata cortando a escuridão. Os primeiros raios de sol atravessaram as janelas distorcidas da torre, e com eles, uma clareza que não existia na noite anterior. Gareth se levantou, suas feridas ainda doendo, mas seu olhar mais firme do que nunca. Eu sei o que precisamos fazer. Todos olharam para ele. Até mesmo as criaturas nas sombras pareceram inclinar-se para ouvir. O paladino caminhou até o centro da biblioteca, onde a fenda entre os mundos pulsava como uma ferida aberta. Mordant, você disse que a magia da separação divide conceitos. Luz e sombra, ordem e caos, mestre e aprendiz. Sim, e se dividirmos algo mais, algo que a fome não espera? Caius franziu a testa. Como assim? Gareth olhou para o tomo da fome eterna, ainda pulsando nas sombras. A fome existe porque foi separada e agora quer se reunir. Mas e se, em vez de permitir isso, nós a separássemos ainda mais? Não em 2 pedaços, mas em infinitos. Sivara entendeu primeiro, seus olhos se arregalando. Você quer usar a própria essência da fome como combustível para fechar a fenda, despedaçá-la em fragmentos tão pequenos que nunca mais poderá se reunir. Loucura, rugiu Mordant. Isso exigiria uma quantidade absurda de poder, mais do que Caius e eu juntos poderíamos canalizar. Então não usem apenas vocês. Borin já estava se posicionando, suas mãos brilhando com luz divina. Usem todos nós. Guerreiro, ladina, clérigo e magos. 5 pontos de um pentagrama, 5 vontades contra uma. A voz da fome ecoou pela primeira vez com algo que parecia incerteza. Vocês não ousariam. O risco é imenso demais. Um erro e destruirão suas próprias almas.
Sivara girou suas adagas, sorrindo de forma selvagem. Ah, mas nós temos algo que você nunca teve, sua abominação faminta. Nós confiamos uns nos outros. As criaturas começaram a atacar novamente, mas desta vez com desespero. A fome sabia o que estava em jogo. Gareth ergueu sua espada flamejante. Formem o círculo, agora! Eles se moveram como se tivessem treinado juntos por anos. Gareth ao norte, sua fé ardendo como um farol. Sivara ao sul, suas sombras dançando para contrabalancear a luz. Bórinn ao oeste, a pedra inabalável da terra. Mordain a leste, a sabedoria dos ventos antigos. E Caios no centro, onde a fenda sangrava. O jovem mago ergueu as mãos, sua voz trêmula, mas determinada. Mestre, preciso que confie em mim. Uma última vez. Mordain olhou para seu aprendiz através da fenda dimensional. E então, pela primeira vez desde que tudo começara, o velho mago sorriu. Eu nunca parei de confiar, garoto tolo. Apenas estava esperando você confiar em si mesmo. Eles começaram a conjurar. As palavras de poder ecoaram através da realidade. Gareth canalizou a chama eterna, não para destruir, mas para iluminar. Sivara teceu sombras, não para ocultar, mas para revelar. Bórinn martelou a terra, não para erguer barreiras, mas para criar pontes. E os magos? Ah, meus amigos, os magos fizeram algo lindo. Mordain canalizou toda a sua sabedoria, séculos de conhecimento arcano, não para atacar, mas para curar. E Caios, o aprendiz imprudente que havia quebrado o mundo, canalizou sua juventude, sua paixão, sua capacidade infinita de esperança. Juntos, eles pegaram a essência da fome, aquela coisa terrível e antiga, e começaram a desmontá-la. Não com violência, mas com precisão cirúrgica, separando não em dois, mas em milhares, em milhões de fragmentos minúsculos. A fome gritou. Não com voz, mas com a própria realidade rasgando. As criaturas explodiram em luz, as paredes da torre tremeram, e por um momento terrível e glorioso, parecia que tudo desmoronaria. Mas eles seguraram. Gareth, mesmo com o corpo em chamas de dor, não soltou sua posição. Sivara, mesmo com sua energia vital sendo drenada, continuou tecendo. Bórinn, mesmo sentindo seus ossos rangendo, manteve-se firme como a montanha. E quando tudo parecia perdido, quando a própria estrutura da realidade começou a se desfazer, Caios fez algo inesperado. Ele cantou, não um feitiço, não um encantamento, mas uma canção. Simples, pura. A mesma canção que Mordain costumava cantarolar quando trabalhava em seus estudos, quando Caios era apenas um aprendiz curioso, antes de tudo dar errado. E Mordain, através das lágrimas que um fantasma não deveria poder chorar, cantou junto. Foi o bastante. A fome se despedaçou. Não destruída, porque coisas como ela não podem ser verdadeiramente destruídas, mas fragmentada em pedaços tão pequenos, espalhados tão amplamente através do tecido da realidade, que levaria éons para que pudesse sequer pensar em se reunir novamente. A fenda começou a fechar. Mordain e Caios, ainda cantando, começaram a se solidificar. O velho mago lentamente voltou à realidade completa, seus pés finalmente tocando o chão de pedra. Caios, no centro, brilhava como uma estrela. E então, silêncio. A torre parou de pulsar. As distorções temporais se dissolveram. Os livros caíram suavemente de volta em suas prateleiras. Pela primeira vez em dias, a torre de Astravin era apenas uma torre. Gareth caiu de joelhos, exausto. Sivara desabou ao seu lado. Bórinn simplesmente sentou, murmurando uma oração de gratidão. Mordain caminhou até Caios e, pela primeira vez desde o início desta história louca, colocou uma mão no ombro de seu aprendiz. Você fez bem, garoto, muito bem. Caios olhou para seu mestre, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito. Por tudo. Eu sei.
E você passará o resto de sua vida consertando, mas não sozinho, nunca mais sozinho. Eles saíram da torre juntos, sob a luz dourada do amanhecer. O reino de Corwin estava salvo, o mundo estava salvo, e dois magos, um velho, um jovem, tinham uma segunda chance. Mas a história não termina com a vitória, meus caros. Ela termina com uma lição. Garrett se tornou comandante de sua ordem, conhecido por sua sabedoria tanto quanto por sua espada. Sivara abriu uma escola para órfãos, ensinando que as sombras podiam proteger tanto quanto esconder. Borin voltou para suas montanhas, mas sua taverna sempre tinha cerveja grátis para heróis improváveis. E os magos? Mordan e Caius reconstruíram a torre de Astravin, mas desta vez como uma academia. Um lugar onde jovens magos aprendiam não apenas poder, mas responsabilidade. Não apenas feitiços, mas sabedoria. Porque no final, meus amigos, não é sobre quantos dragões você mata ou quantos tesouros você encontra. É sobre as escolhas que fazemos quando tudo parece perdido. É sobre confiar, mesmo quando fomos traídos. É sobre perdoar, mesmo quando machucados. E é sobre cantar, mesmo quando o mundo está desmoronando. E assim, DMD, o bardo, encerra esta história com uma canção. Quando a noite cair e o medo bater, quando o mundo rachar e tudo tremer, lembre-se que heróis não são perfeitos, não. São apenas aqueles que estendem a mão. E se você errar, como todos erramos, e se você cair, como todos caímos, levante-se, garoto, e cante comigo, pois sempre há luz, mesmo no perigo. Se você gostou, dá um like e se inscreve para que possamos continuar a trazer novas histórias. Boa noite, aventureiros.